Como é bom estar aqui com vocês essa noite, queridos. Tantas pessoas escolheram outros lugares, mas nós escolhemos estar na casa do nosso Pai. Aleluia. Nós escolhemos estar juntos, bendizendo, exaltando, celebrando, adorando aquele que é digno. Aleluia. Levanta suas mãos. Já comece a adorar o Senhor. Já comece a adorar o Senhor, bendizer. Comece a agradecer. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a falar: Senhor, obrigado pelo meu dia. Obrigado pela minha família. Obrigado porque o Senhor me deu saúde. Senhor, obrigada. Obrigado porque o Senhor está trabalhando em favor dos meus. Hoje é dia de ceia, querido. Vamos lembrar do sacrifício de Jesus. Fala: Jesus, obrigada pela tua morte naquela cruz. Ah, Senhor, nós te glorificamos, Jesus. Nós te bendizemos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Nós declaramos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós declaramos que te pertencemos. Declaramos que não há outro a quem nós queremos adorar. Não há outro a quem nós queremos entregar adoração. Não há outro que é digno de receber a celebração que temos dentro de nós. Comece a bendizer ao Senhor. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, fique à vontade entre nós. Fique à vontade entre nós, fique à vontade entre nós. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos e declaramos que o Senhor é o Rei da glória. E diante do Senhor nós abrimos e rasgamos o nosso coração. Diante da tua presença nós rasgamos o nosso coração para deixar que o Rei da glória entre, para deixar que o Rei da glória reine. Senhor, nós te entregamos tudo. Nós entregamos tudo a ti, Jesus. Nós declaramos: fique à vontade, Rei da glória. Pode entrar, fique à vontade, Rei da glória. Levante as suas mãos e comece a declarar isso. Aleluia. Declare isso. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Declare isso com mais força. Para que entre o Rei. Meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Então quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória.
esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Declare isso. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem. E com seu fogo vem nos batizar. E o que dizer? E o que dizer? E o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Nós te desejamos, Santo Espírito. E o que dizer? E o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, desejamos aqui. A tua igreja clama, clama a ti. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Declare isso. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo. Mais uma vez. Vamos, vamos. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti. E o que dizer? E o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? E o que dizer? E o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você pode clamar, faz de novo. Faz De novo, faz de só a igreja declara isso. o céu. Faz de novo, Faz de novo, Senhor. o seu povo. Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor, querido. Aleluia! Ah, Senhor, o teu nome é poderoso. Poderoso é o nome de Jesus. O nome dele é lindo, é maravilhoso, é poderoso. É mais forte que tudo esse nome.
Ah, querido, é o nome que faz a morte correr. É o nome que manda a enfermidade embora. Esse nome é lindo. Digno Jesus. Aleluia. No início eras a palavra. Você consegue declarar isso? Um com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome! Declare isso pra Ele. Ah, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome! Ele é maior, Ele é maior. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Ele deixou o céu, vamos declarar isso. Deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Que amor é esse, querido? Amor maior que o meu pecado. A cruz era pra mim e pra você. Mas agora nada pode nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é. Mais forte que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Oh, Ele venceu a morte. Ele venceu a cruz. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. A morte não segurou, não segurou. Oh, a morte. E a morte vencesse. O véu tu rompeu. A tumba está vazia. A tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama a tua glória. Ele ressuscitou. Ressuscitaste, vivo Com toda a força és invencível. És invencível. Inigualável. hoje pra sempre reinar. Teu é o reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Você acredita nisso? Poderoso esse nome é. nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? Então declare. Há poder. No nome de Jesus. É pra romper as cadeias, querido. Declare isso. Há poder. No nome de Jesus. Pra cadeia
Há poder no nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Há poder No nome de Jesus. pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, Cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar, Cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias. Ouço. Cadeias quebrando, Eu não sei se você consegue ouvir o som das cadeias quebrando. cadeias quebrando, Oh, tem gente sendo liberta. Ouço. cadeias quebrando, Oh, ouço cadeias quebrando, Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. pra cadeias. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Aleluia! Quem é esse, querido? Quem é esse que era o único que poderia me condenar e não me condenou? aleluia! Obrigada, Jesus! Todos estavam ali com as pedras, mas ele era o único que poderia jogar uma pedra e ele decidiu não jogar. Ele foi para a cruz no meu lugar. Quem é esse, querido? Quem é esse? É esse Jesus que nós adoramos. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha meus pecados. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia! Ele me perdoou, ele levou os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh!
só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, Ele me perdoou, Ele te perdoou, a graça dele nos alcançou. Oh, obrigado, meu Jesus, obrigado, meu Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio, todo vazio que havia em mim, hoje é sua. Ele preencheu o vazio, querido. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi. Eu não te troco, eu não te troco. E eu não te troco por nada, não há espaço pra mais. Faz essa declaração pra Ele. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua
Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Ele transformou as nossas vidas. Foi transformada. Ele transformou. Aplauda o Senhor por essa graça que te alcançou. Ele me perdoou, me transformou. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Igreja, paz seja convosco. Aleluia. Diz assim: eu fui convidado para uma festa. Mais forte, fui convidado para uma festa. E eu estou nela. Aleluia. Salmo de número 100. Esse salmo vai estar confirmando esse convite. Oh, aleluia. Diz assim. Pode sentar, por favor. O título: Hino de ingresso ao templo. Salmo de ação de graças. Diz assim: celebrai com júbilo toda a servi ao Senhor com apresentai-vos diante dele com sabei que o Senhor foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo. Essa parte eu gosto. E rebanho, entrai por suas portas com ações de e nos seus átrios com rendei-lhe graças e bendizei-lhe ao teu nome. Esse convite aqui, uma boa parte nós já fizemos. Amém? Entoamos hinos, nos alegramos, mas eu quero entrar com você aqui numa revelação que Deus me deu aqui, quando ele diz assim: rebanho do seu pastoreiro. Foi ele, não nós que decidimos isso, ele. Aí, para poder agregar a esse momento de oferta, gratidão ao Senhor, eu pergunto: quando um pastor é um bom pastor de ovelha, as ovelhas ficam o quê? Bonitas, verdade? Se alimentam bem, vivem bem, e nessa estabilidade de saúde, qual é a função da ovelha? Render o que para o seu dono? Lã. E na medida que ela vai crescendo, o que o seu dono vai apropriar mais? Vai aumentar o rebanho. E as fêmeas fazem o quê? Dá leite. Se o dono do pastoreiro investiu nas suas ovelhas e cuidou dela, o retorno é certo. E a minha pergunta é: o pastor dos pastores cuida bem dessas ovelhas? Ih, foi fraco. O pastor dos pastores cuida bem dessas ovelhas? Oh, aleluia, glória a Deus. Temos que ter um retorno para ele? De glória a Deus, aleluia, adoração. E quero entrar nesta área que haja bastante alegria, como o Salmo diz: celebrai ao Senhor com júbilo ao... O que é júbilo? Extravagando de alegria. Esse é o momento, irmão, que eu tenho que ficar bastante alegre, porque eu preciso dar retorno ao meu pastor. E quando a ovelha ali, ela está cedendo isso, não é fácil tirar a lã dela, não é fácil. E quando você pega o seu dízimo, pega a sua oferta, eu sei também que isso não é fácil. É para quem tem fé e gratidão ao seu pastor. Eu estava olhando no meio de comunicação, nas redes sociais,
Você já deve ter visto isso aí. Alguém faz uma pergunta: você prefere 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Já viram isso aí já? E qual é a resposta? 5 milhões com Jesus. Mas tem a segunda parte que eu ouvi, que nem todos têm. Aí essa pessoa faz a pergunta: você prefere 5 minutos com Jesus ou põe para o inferno? Qual foi a resposta? Com Jesus, não é? Então o problema não é Jesus. O que pega a gente, irmãos, é justamente o que a Bíblia diz: onde tiver o meu tesouro, aí está o quê? O meu coração. Se o tesouro dessas pessoas fosse Jesus, ela respondia quem? Jesus. E esse momento de você ofertar e dizimar não pode tirar essa primeira parte aqui desse salmo. Celebrar o Senhor com alegria, extravasar ao Senhor com alegria, porque tudo é dele. Eu preciso ter essa consciência, tudo é dele. Então a boa ovelha dá retorno ao seu pastor, e eu quero dar um bom retorno ao meu pastor, que é o pastor dos pastores. E nessa noite eu convido a você ser uma boa ovelha, obediente, dedicada. E você sabia que quando está tirando a lã da ovelha, ela não reclama? É uma da características dela forte da ovelha, é não reclamar. Não reclama. E se eu não reclamo em dizimar e ofertar, é porque isso, irmãos, não tem importância de mim. Quando eu digo assim, espiritual, eu falei, tirar de mim, porque Deus me deu vida, me deu força, me deu fôlego, me deu saúde. Ele te dá tudo para você, e Ele pede tão pouco para provar da gente para Ele essa fidelidade com Ele. Tão pouco, eu acho que Ele pede tão pouco. Apesar que tudo é dele, de 10, Rui, Ele pede uma parte e deixa 9 com a gente. Apesar que tudo é dele, aí Ele dá sabedoria o quê? Para eu administrar as 9 partes. Tudo é no controle dele. Tudo é dele. E para finalizar, quando você é convidado para uma festa que você não tem um presente, você fica bem? Não fica, né? Porque a gente quer levar esse presente, que a gente considere essa pessoa. E eu não quero vir para uma festa diante do Senhor de mão vazia. Não quero. E eu repito, e Ele facilita que dá para a gente. Ele facilita isso, Ele dá para nós. Então eu quero convidar todos vocês a ficar de pé, queridos. Aleluia. Precisamos fazer uma oração, irmão, em função disso, não por causa do dinheiro, porque quem está atrás disso, das nossas emoções, muitas vezes trava a gente e fecha os olhos da gente para receber a bênção do Senhor através do dinheiro. Levanta a sua mão direita. Grande Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, o teu povo, a tua igreja, como ovelhas obedientes ao Senhor. E queremos rejeitar, Pai querido, todo ensinamento errado, ou aquele que nós não entendemos ainda, o que é dizimar e ofertar a Ti. Porque nós podemos dizimar o Senhor com nossas vidas também. E esse é o fator maior de eu estar aqui, a minha vida sendo dizimada ao Senhor. Para mim, o demais é fácil demais. Eu quero entregar nas tuas mãos a mente, as emoções de cada um nesta hora, o salário de cada um, o trabalho de cada um nesta hora, a dispensa de cada um, o lar de cada um nesse momento, Pai querido, e que a tua presença seja abundante nesta vida, neste lar. Nós pedimos agora e rejeitamos todo ensinamento contrário, toda resistência, toda emoção errada agora, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra diz: fazei prova de mim. É um desafio para as ovelhas nessa noite. A tua palavra diz: fazei prova de mim e esperar em mim. É no Senhor que devemos esperar, igreja. E queremos entregar tudo ao teu controle, Senhor, a oferta e o dízimo de cada um, e apresento ao Senhor também com muita alegria o meu coração. Aqueles que não poderão ofertar e dizimar nessa noite, não permita que a alegria, Pai, a tristeza venha entrar nesse coração, mas sim a tua alegria de fé, de fé, de fé, diante da tua palavra. Fazei prova de mim
e apresento tudo ao Senhor. E o teu povo esteja livre para te adorar nos dízimos e nas ofertas, em nome de Jesus Cristo. Todos digam: amém. Com a liberdade no Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Bastante alegria, com júbilo no coração. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Oh, aleluia. A tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. Glória inundando meu ser. Vou levantar, aleluia, vou receber. Glória a Deus, o teu nome. Aleluia, Jesus. Vou louvando o teu nome. Glória a Deus. Vou louvando o teu nome. Aleluia. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Oh, glória a Deus. Todos digam comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graça e paz. Louvado seja o nome de Jesus por esse louvor tão abençoado de hoje, né? Fomos ricamente abençoados por esse louvor, também por essa palavra de oferta. Nós queremos dar aqui alguns avisos, logo em seguida iremos meditar na palavra de Deus. A gente vai começar, irmãos, agradecendo a todos que vieram aqui no templo orar ontem. Ontem nós tivemos 12 horas de orações e eu agradeço de coração a todos que vieram orar. Teve uns que não conseguiram orar aqui, oraram de casa mesmo, mas oraram. Estávamos juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma comunhão, e isso é muito bom. E nós sabemos que a carruagem de Deus é a carruagem de fogo, e a carruagem de fogo não se move sem a lenha, e a lenha é a oração dos santos que move a carruagem de fogo de Deus. Então, minha gratidão a todos que vieram aqui orar. Esse culto é um culto de ações de graças que a Érica e o Camargo estão oferecendo ao Senhor também por bênçãos recebidas. A Aline e o Denis pelo aniversário de Samuel, que será amanhã. Samuel vai ficar mais novo amanhã. Toda a igreja pelo aniversário da pastora, foi no dia 15, ela ficou mais nova, né? E também a Regina e a família pelo aniversário da sua filha, Maria Eduarda, né? Que Deus abençoe. E também tem aqui um pedido de oração que nós vamos orar agora juntos. A Vanderleia, irmã do nosso irmão Jailson, ela está na UTI do Aparte, e ela está em coma e precisa, né, de ajuda do Senhor. E nós vamos fazer um clamor pela nossa irmã. Então, Vanderlei, eu vou pedir à igreja para se colocar de pé, para a gente orar por ela aqui agora, intercedendo pela vida dela. A parte fica para lá, eu vou pedir que você vire para lá, para a gente orar com fé, que Deus vai mandar um anjo lá agora para liberar cura sobre a vida dela. Senhor, nós oramos pela vida da Vanderleia. Pedimos que o Senhor visite ela agora ali no Aparte Hospital, que a graça do Senhor visite ela, que o poder do nosso Deus visite ela, que a glória do nosso Deus visite ela, que o Senhor traga cura, traga restauração, traga milagres na vida da Vanderleia. E nós clamamos ao Senhor: envia teu anjo, Senhor, o anjo especializado em cura, para tirar a enfermidade da tua filha. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Nós queremos convidar aqui na frente os nossos queridos irmãos que serão recebidos como membros da igreja hoje. Nós queremos convidar a nossa irmã Dalva, nosso irmão Jailson, o Gladson, nosso irmão Leandro, a nossa irmã
Rayane e também a nossa irmãzinha Letícia. Queremos convidar eles aqui na frente. Dá glórias a Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar por eles, pedir para ficar aqui, pedir a pastora para vir aqui para dar um abraço neles, mais perto aqui, vocês três. Vamos colocar de pé para a gente orar por eles e recebê-los aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Eu sei que você depois vai dar um abraço neles, amém? Vai dar um aperto de mão, dizer bem-vindo, mas por enquanto você faz um coraçãozinho de boas-vindas assim, para eles que são bem-vindos, se sentindo amados e queridos aqui na igreja. Então estenda as mãos para cá, vamos orar consagrando eles ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos, estamos recebendo eles aqui nesta igreja, neste ministério, para servir ao Senhor conosco, para ser cheio da graça de Deus, para também lutar em prol do reino de Deus que atua neste lugar. Como igreja do Senhor, nós ligamos eles a esta igreja, ligamos eles a este ministério. Profeticamente também nós ligamos o Gustavo ao Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida dele e declaramos teu governo sobre a vida dele, e nós abençoamos este povo do Senhor, declarando sobre eles as mais ricas bênçãos do Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Podeis voltar aos seus lugares, Deus os abençoe. Vamos trabalhar para Jesus e graças a Deus pela chegada dos nossos amados irmãos. Nós queremos também apresentar a Deus aqui a vida do Theo. Pedir para a pastora ficar aqui comigo para ajudar a apresentar o Theo ao Senhor. Os pais do Theo estão aqui e nós queremos também convidar as pessoas que vieram com eles, os amigos, né? As pessoas mais próximas, a Gabriela e o Henrique, que são pais do Theo, vão apresentar o Theo ao Senhor. O Theo é uma criança maravilhosa e eu estive lá no hospital orando pelo Theo, quando ele estava doente, e hoje eles resolveram vir apresentar o Theo ao Senhor. Então vamos colocar de pé para apresentar o Theo a Deus. E eu quero, nós não usamos batizar criança, porque as crianças não têm pecado, né, irmãos? E o Theo é do Senhor Jesus, ele é um garoto lindo e amado, e nós vamos orar por ele, apresentando o Theo ao Senhor, porque o Theo pertence a Jesus. Estenda as suas mãos para cá para abençoar ele ao Senhor. Toda fé. Senhor, nós apresentamos o Theo a Ti e nós consagramos o Theo a Yahvé, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel. A partir de hoje, Senhor, o Theo te pertence, ele é teu filho, nós o consagramos ao Senhor, assim como o Senhor Jesus foi consagrado a Ti, e nós o abençoamos para que toda a existência do Theo esteja debaixo das tuas fortes mãos, debaixo dos teus cuidados, que ele cresça com saúde, que ele cresça com paz e com sabedoria, e que a glória do Deus de Israel se manifeste cada dia mais na vida dele. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor pela vida do Theo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos dar um aviso importante. No final deste mês, nós temos aqui o congresso de imersão da AMAI para os homens. Vai ser no dia 31, amém? Dia 31 de maio, congresso de imersão para os homens, vai começar às 17 horas. Mulheres aí, em nome de Jesus, manda seu marido para cá. Não deixa ele ficar em casa de jeito nenhum, expulsa ele para a igreja, porque aqui Deus vai pegar ele. Estamos no dia 31 e o Ministério de Homens aqui da igreja está muito gentil. Quando terminar toda essa festa, vai servir a vocês churrasco e feijão tropeiro. Oh, meu Deus do céu, desse jeito a dieta vai embora, né? Mas vocês estão convidados a estar aqui. O valor de R$30 é para quem quer participar do churrasco. Quem não quiser, não tem problema, pode ir embora sem o churrasco, não precisa pagar nada, é tudo de graça, tá bom? Dia 31, ô Gladys, seria bom os homens já ficarem anotando, tem um monte de homens aqui, pegar o nome agora, anotar de quem ainda não fez, tá bom? Você vai estar ali, né? Pega eles ali na saída, já anota todo mundo, não deixa ninguém embora.
Quem vai ministrar a palavra é o apóstolo Sérgio, vai começar às 17 horas e vai até às 19 horas. Depois das 19 horas a gente tem um intervalo para um coffee break rápido. Depois o apóstolo Alberto Pega vai até às 9 horas da noite. E aí, terminando tudo, a gente vai para o momento de confraternização. Não pode perder, está vindo gente de muitos lugares para cá, e você que é daqui não vai ficar de fora. Todos os homens estão convidados, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus, para a gente poder participar da ceia. Ah, tá, verdade, obrigado. Vamos orar pelas crianças, para elas irem para as salinhas. Claro que elas não vão correr hoje. Glória a Deus. Mas nós estamos preparando um treinamento para Ministério Infantil e já estou selecionando as pessoas que vão participar do treinamento. Se você quiser participar do treinamento, né? Raquel vai, né? Vai. Está convocada a Raquel. Participar do treinamento do Ministério Infantil. Nosso Ministério Infantil, graças a Deus, tem crescido, tem muita criança e nós precisamos investir muito neles, porque eles não são a igreja do amanhã, né? São a igreja de hoje. A Bíblia diz que da boca das crianças é que Deus tira o perfeito louvor. Então, se você quiser se inscrever, já me dá seu nome, porque nós estamos precisando de muita gente. O treinamento vai durar 30 horas, mas será feito com bastante equilíbrio. A gente vai apresentar a data e você está convidado a participar conosco deste ministério tão lindo que é o Ministério Infantil. Estenda as mãos para cá. Deus, nós oramos, nós apresentamos essas crianças ao Senhor, nós oramos por elas, pedimos que a graça do Senhor seja sobre elas, que a bênção de Deus seja sobre elas, que o favor do Senhor seja sobre elas. Senhor, nós oramos na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir sem correr para ajudar o pastor. Enquanto elas estão saindo, vamos meditar na palavra de Deus. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 6. Eu quero meditar com você nesse texto. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Ali pode ser na NVI. A minha tradução é um pouco diferente, mas dá no final a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor: combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante o Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: Jesus voltará. A qual no tempo próprio há de ser revelado pelo bendito e único e soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja o poder sempre eterno. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Coloca a mão no coração para a gente orar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua maravilhosa palavra. E nós oramos para que a Tua palavra seja liberada em nossa mente e em nosso coração, e que nós sejamos edificados, despertados, fortalecidos, confrontados. E nós oramos para que a Tua palavra alcance um lugar de honra em nosso coração nesta noite. Eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que ficasse projetado o versículo de número 12, que eu quero começar a partir dele a minha ministração desta noite. Enquanto estava estudando, esse é um assunto que eu trago constantemente a vocês. Temos falado muito sobre essa questão que envolve a fé, e cada vez que estudo esse assunto eu fico mais empolgado.
Nesse texto é Paulo que está ensinando, e Paulo fala para Timóteo, que era um jovem pastor, que ele precisava combater um bom combate em defesa da fé, para defender a fé que alcança o coração do homem e que transforma o homem. E Paulo vai dizer para Timóteo que Timóteo precisava tomar posse da vida eterna. É um texto interessante, ele diz: toma posse da vida eterna, acessa a vida eterna, alcance ela, abraça a vida eterna. Ele diz: você precisa tomar posse da vida eterna. E ele diz que é necessário a gente fazer essa confissão diante de testemunhas. Ou seja, não é uma fé que está operando apenas para dentro, ela está externando o tempo todo diante das testemunhas de quem é você. Nós sabemos que esse texto vai trazer a nós, quando a gente tenta colocar ele na prática, a diferença entre a fé comum, e a fé comum é essa fé para dentro, que muita gente tem, fé comum. Você conversa com a pessoa, ele tem uma fé comum, uma medida de fé comum. Você fala: fulano tem tanta fé, mas é aquela fé comum que ele só tem dentro do coração dele, ele nunca é colocado diante das testemunhas, né? Ele não tem essa fé para a posse da vida eterna. Então, existe a fé comum e existe a fé que toma posse da vida eterna. Talvez você vai encontrar pessoas que estão caminhando numa fé comum. Fé comum. Ele tem fé comum, mas ele não tem fé para tomar posse da vida eterna. Ele nem sabe o que é a vida eterna. E ele tem medo da morte. Ele não sabe o que vai acontecer do outro lado. Só que quem tomou posse da vida eterna, ele já venceu o medo da morte. Já não tem mais medo da morte, porque ele sabe o que aguarda ele do outro lado. Então ele passou dessa dimensão e entrou numa dimensão completamente diferente. Paulo convida Timóteo a tomar posse da vida eterna, e isso não pode ser só para Timóteo, tem que ser para todos nós, porque senão a gente fica com essa fé embotada, essa fé para dentro, com medo de tudo. Isso não é uma fé salvadora. Do que Paulo está falando? Paulo está falando da fé comum que todos os homens têm, que está em Romanos capítulo 12. A gente pode até acompanhar a leitura de Romanos capítulo 12, versículo de número 3, se puder projetar aqui para mim. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês: não pense de vocês mesmo além do que devem pensar, mas peço moderadamente, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A medida de fé que Deus deu a todos os homens é uma fé comum. Fé comum. Todos os homens têm uma fé comum, inclusive aqueles que seguem os ídolos, aqueles que adoram imagens, têm uma fé comum. Mas Paulo está nos convidando a sair da fé comum e abraçar a fé que transporta para outra dimensão. E Paulo vai ensinar isso, e Paulo está falando disso para Timóteo. Ele diz: olha, eu quero que você saia dessa fé comum que todos praticam e vá para uma fé diferente. Ele diz: combata o bom combate da fé. É esse combate. Por quê? Porque as trevas vai tentar minar a sua fé, essa fé salvifica, salvadora, para que você viva na fé comum. E tem muitos crentes, irmãos, infelizmente, vivendo uma fé comum, porque ele não quer fazer o bom combate. O inimigo vem e bombardeia a cabeça dele, e ele nunca está fazendo o bom combate da fé, não está fazendo a defesa da fé, ele não está anunciando a sua gloriosa salvação. E Paulo diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna,
para a qual também você foi chamado, tendo já feito uma confissão diante de muitas testemunhas. Faça sua confissão da fé diante de muitas testemunhas. Pastor, mas como eu posso fazer confissão da fé diante de muitas testemunhas, se eu nem mesmo sei o que é essa fé? Essa fé que faz confissão diante de muitas testemunhas é uma fé para a salvação. Está em Romanos, no capítulo de número 12. Vamos voltar a Romanos, capítulo de número 10, dos versículos 8 a 10. Se puder colocar aqui para mim, eu vou agradecer. Mas ela diz: a palavra está próximo de você, está próximo da sua boca e do seu coração. Esta é a palavra da fé que proclamamos. É uma palavra da fé proclamada. Proclamei. Versículo 9: se com a boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí a fé mudou. É uma fé salvífica. É uma fé para a salvação. É uma fé pela qual você é salvo. Versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Saiu da fé comum e entrou para a fé salvadora. Saiu da fé que todos os homens praticam e saiu para uma fé que poucos praticam. A fé para a salvação. A fé para a salvação é quando eu ouvia a palavra do Evangelho da glória de Deus, e a palavra entrou em meu coração e me transportou do império das trevas para o reino da luz. Agora, quando você volta para... quando você vai para 1 Timóteo no capítulo 6, Paulo vai falar desse reino da luz. Versículo de número 16, ele fala muito disso. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu ou pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Onde Jesus mora, onde Jesus está, ele habita na luz. Ele é uma luz inacessível. Pastor, como é que eu posso ter acesso a essa luz divina? Só por uma iluminação do homem interior. Como é que você acessa a iluminação do homem interior? Pela fé salvadora. Eu me uni ao Filho de Deus e fui transportado pelo Filho de Deus do império das trevas para o reino da luz, e agora eu habito no reino da luz. Eu saí da fé comum que todos os homens praticam e participo agora de uma fé salvadora. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus fala para Timóteo, através de Paulo: combata o bom combate dessa fé. Não deixe que a sua fé seja uma fé comum. Mas o que o inimigo faz? O inimigo quer que você viva na fé comum. E Deus disse: não, você tem que fazer um bom combate da fé e fazer uma fé salvadora. Mas a fé salvadora, ela implica em algumas coisas. Ela implica em uma graça da parte de Deus. Em Efésios capítulo 2, os versículos de 8 a 10, Paulo vai dizer que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Pode projetar aqui para mim Efésios capítulo 2, os versículos de 8 a 10. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. De que maneira nós somos salvos? Pela graça. A graça de Deus, a graça salvadora. Existe a graça salvadora e existe a graça comum. Assim como existe a fé comum e a fé salvadora, existe a graça comum e a graça salvadora. O que faz a graça salvadora? Ela transporta você, ela leva você a um nível de entendimento, e você a recebe como um dom, como um presente. E muitos homens são pessoas boas, você encontra pessoas boas, você fala: mas fulano é tão bom,
É uma pessoa que tem tanta graça, tem tanto favor, é tão bonzinho, mas se ele não for alcançado pela graça salvadora, ele perece mesmo sendo bonzinho. Então hoje nós estamos aqui porque, irmãos, para batalhar, para fazer um bom combate da fé, para não andar na fé comum, mas para andar na fé salvadora, onde eu vou dar testemunho diante do mundo, testemunho diante daqueles que me cercam. Eu vou proclamar essa fé salvadora que liberta o homem, que transporta o homem para um nível de relacionamento, de entendimento. Pastor, o que isso faz? Que essa graça salvadora, eu acesso a graça salvadora de Deus e eu saio da graça comum, porque é uma graça que ela me leva a um nível de santidade pessoal. Eu quero levar vocês para um outro texto que Deus está falando comigo. Eu quero levar vocês para um texto muito interessante, Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, Paulo fala que essa graça é uma graça transformadora, uma graça libertadora. Vamos ler a partir do versículo 19, Romanos capítulo 6, a partir do versículo... Romanos 6, a partir do versículo 19. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas de vocês, como oferece os membros de vocês do seu corpo à escravidão, à impureza, que leva mais à iniquidade. Assim ofereça-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então a graça vai te levar à santidade. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colherem então das colheitas das quais vos envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Versículo 22. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe agora leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Nós somos libertos, queridos. Estamos caminhando em direção à vida eterna, porque nós estamos levados em direção à santidade de Deus. Continua no versículo 23, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós estamos dando confissão dessa graça salvadora. Saímos da graça comum e entramos na graça libertadora, transformadora. Não somos mais os mesmos. Fomos salvos pela graça, exercemos fé e nós fazemos a defesa dessa fé, o bom combate da fé, para não cair na fé comum que todos os homens praticam, mas praticamos uma fé que é um combate diário. Porque o inimigo vai te bombardear, dizendo: é assim mesmo, todo mundo faz, você também pode fazer. Não, você é diferente, você foi alcançado pela graça de Deus, e você escolheu exercer fé no nome de Jesus e no sacrifício de Jesus Cristo. É diferente, é muito diferente, é muito diferente. O bom combate da fé é uma necessidade, porque o mundo vai trabalhar para minar sua fé. Mas você tem que ser como um guerreiro. Você faz a defesa da fé. Você levanta o escudo da fé. Você anuncia a sua fé. E você sabe que você não está debaixo da graça comum, mas você está debaixo da graça salvadora. Você tem um Salvador, um Redentor, e você está aliançado com Ele. Quando Paulo está tratando desse assunto no livro de Hebreus, no capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 14. Paulo vai falar da diferença dessa graça comum. Busque, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura a brotar cause perturbação e contamine a muitos. Ele está falando da graça de Deus aqui, para você não se afastar da graça salvadora. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição deu seu direito de herança como filho primogênito. É um paralelo. Vocês sabem que Esaú estava em casa com fome, chegou da caçada com fome,
E o irmão tinha preparado um guisado vermelho lá, e ele estava com fome. Ele falou: "Mãe, vende seu direito de primogenitura." Ele vendeu, trocou a salvação. É um paralelo da salvação, uma bênção. É uma bênção da primogenitura que dava a ele muitos direitos, muita herança. Ele tinha muitas porções, mas trocou por um prato de comida. Sua salvação não está à venda. Você não vende ela por qualquer coisa. Ela é algo de grande valor. Você deve valorizá-la. Versículo 17. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar de arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que você podia tocar, que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade. Aqui no versículo de número... Volta no versículo anterior, né? Ele está falando do monte de Israel, quando Israel foi conduzido por Moisés ao monte Sinai. E quando o povo chegou diante do monte Sinai, o povo viu o quê? O povo viu que o monte estava em chamas. Havia trevas, havia escuridão, havia uma tempestade. Versículo 19. Nem ao soar da trombeta, nem ao som das palavras tais aos quais os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Eles disseram: nós não conseguimos ouvir. Israel foi levado diante dessa cena do monte Sinai em chamas. Versículo 19, 20. Porque não podiam suportar o que ele estava sendo ordenado. Até um animal que se tocar no monte deve ser apedrejado. O monte se tornou santo, porque Deus desceu no monte, o monte ficou santo. Onde Deus desce, a santidade. Versículo 21. O espetáculo é tão apavorante que Moisés disse: estou trêmulo de medo. Versículo 22. Vocês, porém, chegaram em que lugar? Ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Versículo 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, e ao Espírito dos justos, que foram o quê? Aperfeiçoados. É neste lugar que nós estamos. Pertencemos a uma igreja celestial, a Jerusalém celestial, o lugar onde Deus vivo habita. Nós estamos agora com o Espírito aperfeiçoado, porque a obra de Deus entrou em nós, e nós abraçamos a graça salvadora, e fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, e agora pertencemos à Assembleia Universal dos Primogênitos, a igreja do Deus vivo. Nós pertencemos a este lugar. Então nós temos que combater por essa fé que uma vez foi dada aos santos, que te leva à eternidade, que te faz pertencer a uma igreja universal, a igreja de Deus que está nas regiões celestiais. Versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Versículo 25. Tome cuidado para não rejeitar aquele que fala, pois como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. Versículo 26. A voz daquela ocasião abalou a terra, mas agora promete: uma vez mais abalarei apenas não a terra, mas também o céu. Versículo 27. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, das coisas criadas, de forma que permanece o que é inabalável. Haverá algo que vai permanecer. Esse mundo vai se passar. Sua casa vai ficar para trás. Seu carro vai ficar para trás. Quem não aceitou Jesus vai ficar para trás. E haverá um dia que tudo será transformado. E o fogo ardente desfarão todas essas coisas, e então virá um novo céu e uma nova terra. O que é agora, o que é mutável, vai se tornar imutável. Será algo maravilhoso, será algo tremendo. Aleluia. Versículo 28. Portanto, já estamos recebendo um reino
Você já recebeu um reino inabalável. Você já está no reino de Jesus. Você já não pertence mais a esse mundo. Tem que batalhar pela fé que Deus te deu. A fé que faz você transportar do império das trevas para o reino da luz. Você pertence a um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Você não é mais qualquer pessoa. Você não pode falar mais qualquer pessoa. Você não pode mais xingar com seus lábios. Você não pode falar palavras mais impuras como muitos falam. Você precisa agora andar com reverência e santo temor. Você é diferente. Você foi alcançado por Deus. E você tem que combater o bom combate da fé dia após dia. E tomar posse da vida eterna. Porque você agora tem que viver com reverência e santo temor. Por quê? Volte para o versículo anterior. Não quero nem ler. Não quero nem ler. Por que você tem que andar com reverência e santo temor? Porque Deus é um fogo que consome. Eu quero terminar com esse texto. Por que você tem que batalhar pela fé? Por que você tem que lutar pela fé? Por que você tem que fazer um bom combate dia após dia? Por que às vezes você tem que negar você tem que negar sua esposa, você tem que negar seu filho, você tem que negar o gato, o papagaio, qualquer coisa você tem que negar, meu irmão, porque você agora vive com reverência e santo temor. Você foi consagrado, comprado para Deus, e você tem que fazer a defesa da fé. Eu estou te convidando para sair das alas dos crentes comuns e vir para a ala daquele que faz a defesa da fé, aquele que serve a Deus com temor e tremor. Muitos homens falam mal do governo. Você não pode falar mal, tá bom? Muitos homens falam o que quer. E você não pode falar o que quer. Você é uma pessoa diferente. Você foi alcançado pela graça salvadora, redentora. A nós compete orar pelas autoridades. Orar por eles. Clamar a Deus por eles. O nosso procedimento é diferente. Muitas pessoas denigram as imagens das pessoas. Nós não fazemos isso porque nós amamos as pessoas. São imagens de Deus, criaturas de Deus. Embora às vezes praticando uma fé comum. Mas graças a Deus que você não pratica mais a fé comum. Você pratica a fé salvadora. E isso é por pura bondade de Deus. Deus te alcançou, te libertou do seu pecado. Como Paulo diz, agora nós não sirvamos mais o pecado. Quando o pecado aparece, a gente vê ele de longe, irmãos. A gente sabe, a gente identifica ele de longe. E isso não é bondade nossa. Foi que Deus iluminou a nossa mente, iluminou o nosso coração. E agora nós servimos ao Deus vivo. Agora nós estamos fazendo parte da Assembleia dos Primogênitos. E agora nós servimos ao Deus vivo. E Cristo Jesus é o mediador dessa aliança. Se coloque de pé. Quero orar por você. Quero abençoar você hoje. Essa fé, você precisa combater por ela. Hoje eu quero te convidar para sair da fé comum. E você precisa fazer confissão diante de muitas testemunhas da fé salvadora. A fé salvadora que te levou a alcançar a salvação. E às vezes nós vemos pessoas praticando a fé comum e ajudando tanta gente. Cornélio era um homem assim, dava esmolas, ajudava as pessoas. E um dia ele estava lá orando e jejuando, e ele teve uma visão. E na visão ele via que um homem chegava e ensinava ele o caminho direito. Era um homem bom, estava praticando uma fé comum. Mas ali apareceu Pedro e ensinou a ele acerca da salvação do Senhor Jesus Cristo. E ele foi salvo, ele e toda a sua casa. Nós também um dia praticávamos uma fé comum. Mas aí Deus apareceu com sua bondade e nos abraçou com a graça salvadora. E agora nós combatemos o bom combate da fé. Dia após dia,
nós martelamos os nossos pensamentos. Dia após dia nós extraímos das sagradas letras o ensino necessário para fazer parte da Assembleia Universal, da Igreja dos Santos Redimidos. Essa igreja que está no mundo espiritual, ela não está na terra. Ela está com os pés na terra, mas a mente está no mundo espiritual. É a Assembleia dos Santos, redimidos, lavados. E quando essa Assembleia reúne, a gente combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, e vamos anunciando a nossa vitória. Obrigado, Senhor, por ter sido salvo, ter sido alcançado por esse entendimento e por essa revelação. Obrigado, Senhor. Nesta noite você vai participar da ceia do Senhor. Por que nós participamos da ceia? Para renovar a nossa mente, renovar a nossa aliança, para lembrar que Jesus morreu, para lembrar também que Jesus ressuscitou, e para anunciar que Ele vai voltar, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se na antiga aliança os homens ficaram com medo de olhar para o monte, ficaram tremendo de olhar para o monte, como será aquele dia que você vai olhar para Deus e vê-lo face a face? Mas você precisa de ter algo sobre você: o sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro vai te dar condição. Você vai dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, mas eu estou por causa do sangue do teu Filho amado. E com o sangue do Cordeiro você será aceito. É a sua senha. Eu quero dar oportunidade nesta noite para pessoas que querem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, que está aqui, mas ainda não fez a sua confissão. E você precisa fazer confissão, porque você tem que sair da fé comum e você tem que vir para a fé salvadora. Eu quero dar oportunidade para pessoas hoje que querem tomar essa decisão. Se você quiser tomar essa decisão, levante a mão onde você está para a gente orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? De sair da fé comum e vir para a fé salvadora, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Há alguém? Se há, levante a sua mão, só para a gente saber que você quer tomar essa decisão. E aí nós vamos orar por você. Você pode vir até o final do culto. Vamos adorar a Deus? Se prepare para ceiar. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Obrigado, Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu
meu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o seu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 em diante, está escrito assim: pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vocês, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bom, portanto, qualquer que comer ou beber o pão, comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. A palavra de Deus nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Nós cremos que esta mesa é a mesa do Senhor. Se você é evangélico, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você está convidado a participar conosco da mesa do Senhor. Nós vamos consagrar pão e vinho ao Senhor. E depois que nós consagrarmos, nós temos 4 centros de distribuição. Você vai ir no centro de distribuição mais perto de você, vai pegar e vai voltar ao seu lugar. Nós vamos participar juntos. Estenda as mãos, vamos consagrar ao Senhor. Pai, nós consagramos ao Senhor pão e vinho, corpo e sangue do Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe este pão e este vinho que nós iremos comer agora, que sirva de alimento, Senhor, espiritual, para santificar o nosso corpo e nos preparar para Deus. Pai, nós consagramos ao Senhor e abençoamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Vai até o centro de distribuição, vai orando e volte orando, e pegue o pão e o vinho, corpo e sangue, para você participar em temor e tremor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Levante o seu pão. Todos pegaram pão e vinho. Todos pegaram. Levante o seu pão e diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu corpo que foi rasgado na cruz do Calvário para me dar saúde e qualidade de vida. Ao participar do teu corpo, eu acesso os depósitos espirituais que o Senhor Jesus colocou no mundo espiritual em favor da igreja. Com alegria, reverência e santo temor, comamos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Levante o seu cálice e diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário para me purificar de todos os meus pecados. Ao participar do teu sangue, eu acesso os depósitos espirituais que o Senhor Jesus colocou no mundo espiritual em favor da igreja. Com alegria, reverência e santo temor, bebamos. Cantamos aleluia. Coloque o copo em cima da cadeira, levante as suas mãos, feche os olhos e adore. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cante aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Mais alto.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Dê as mãos aqui, todo o auditório, dê as mãos, vamos orar. Vamos trazer essa fé do Senhor Jesus. Dê as mãos aí, dê as mãos. Não deixe nenhum lugar separado, dê as mãos, porque agora é hora de orar. Orar defendendo a fé. Essa fé que traz os céus, que traz a glória de Deus. Mãos dadas, de mãos dadas. O Cordeiro. Que o poder de Deus entre agora. Que o poder de Deus entre. Que a glória de Deus entre. Que a unção de Deus entre. Que você saia de uma fé comum e venha para uma fé salvadora, libertadora. Receba poder agora. Receba graça agora. Receba conhecimento agora. Receba cura física. Receba cura emocional. Receba cura espiritual. Toda doença vai embora. Toda enfermidade vai embora. Toda fraqueza vai embora. Eu profetizo uma mulher cheia de Deus. Eu profetizo que você será um homem cheio de Deus. Que você é um batalhador pela fé. Que você fará intensos combates pela fé. Para proclamar a fé salvadora. Para sempre adorado é. Para sempre Ele vive. Ressuscitou. Recebe cura. Ore pela pessoa aí. Pode orar, ore com toda a sua fé. Recebe cura agora. Recebe autoridade espiritual agora. Recebe autoridade espiritual agora. Para pisar em serpente e escorpião. Para desfazer todo o poder do inferno. Para declarar que Jesus Cristo reina em sua vida, em sua casa, em sua família. Ele reina, Ele reina. Posso crer no ar. O seu amanhã será maravilhoso. Deus tem uma vida vitoriosa para te dar. Você vai vencer esse pecado, vai vencer essa cadeia, vai quebrar esses grilhões, vai romper, romper. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Continue cantando. Eu quero que você solte as mãos. Você vai ir em alguém que Deus vai te mostrar e vai orar por essa pessoa, dizendo para ele que ele tem alguém para ajudar ele a combater o bom combate. Esse alguém é você que Deus levantou.
Que você vai orar por ela agora, por ele agora. Saia do seu lugar, se movimente. Vai alguém. O bom combate da fé será combatido por uma igreja viva, poderosa, uma igreja que crê nos sinais, uma igreja que crê no poder de Deus, uma igreja que exercita a fé. Eu sei que Deus vai te curar hoje. Eu sei que Deus vai te curar hoje. Eu sei que todas as cadeias que te prendem cairão hoje. Recebe poder. Seja ousado, seja ousada. Recebe poder e autoridade agora para usar aí. Eu quero que você tenha uma fé viva. Não uma fé para dentro, mas uma fé para fora, para abençoar, para profetizar. Seja boca de Deus, boca profética. Todo medo sai do coração agora. Todo medo sai. Todo medo sai do coração agora. Sai. Todo medo vai embora. Poder de Deus, a autoridade de Deus entra em você e agora. Eu sei que a minha vida está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. O bom combate da fé, o bom combate, uma fé esclarecedora, viva, transformadora. Eu não quero praticar uma fé comum. Eu quero a fé que anda sobre as águas. Eu quero a fé que anda sobre as águas. Oh, eu quero a fé que fecha a boca do leão. Combate o bom combate da fé. A sua mente vai ser bombardeada. O inimigo quer que você viva uma fé comum. E Deus está dizendo: meu filho, você não é desses. Você foi chamada para combater uma fé do Deus eterno. Oh, aleluia. Eu sei que eu não estou sozinho, irmãos. Você sabe que você não está sozinho. Você sabe que Deus te visita pela madrugada, que Deus fala com você. E pode ser comparado a isso: dinheiro, carro, casa, nada, irmãos, nada. É a maior riqueza que eu tenho. É essa fé salvadora no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu. Obrigado, Senhor. Adore a Deus. Receba batismo com o Espírito Santo. Das línguas, fale em outras línguas, profetiza. Chama carabachô, mandarabacheira, bacandaracho, iabalaba, rebachô, bacandacho, línguas, profetiza, profetiza, fale em outras línguas. Fale em outras línguas, profetiza, profetiza. Você está na assembleia, na igreja dos primogênitos, do ajuntamento celestial. Aqui é o ajuntamento celestial. É onde você vem para ser cheio de Deus, para ser cheio de Deus. Você vem aqui para ter um encontro com o divino e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, meu Salvador. Recebe unção, recebe unção. Tem uma unção muito poderosa caindo sobre você. Recebe unção.
Você não foi chamado para andar como crente comum. Quem disse isso? Você é uma ministra de Cristo. Você é um ministro de Cristo. Oh, rabacheira bacandara bachara balabacanda chorabaca. Adore, 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 adore. Quando você põe o pé no lugar, você sabe que Deus põe o pé ali com você. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aqui você tem liberdade para dar glória a Deus. Mais uma vez vamos cantar, porque Ele vive de todo o nosso coração. Porque vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Coloca a mão no coração. Senhor, eu oro por eles. Eu sei que o Senhor entregou a eles uma fé salvadora. Eu sei que eles estão movendo nessa fé salvadora. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado porque eles saíram da graça comum e eles entraram na graça salvadora. São redimidos por teu sangue e fazem parte da igreja do Senhor em toda a terra. Eu sei, Pai, que em breve o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E eu sei que existe uma igreja dentro da igreja, uma igreja comum e uma igreja que anda pela fé salvadora. Eu oro por eles para que todos eles andem na fé salvadora e façam um bom combate em defesa da fé, que nunca sejam enganados, mas que possam fazer a defesa da tua palavra dia após dia, dando testemunho por onde for, no supermercado, na farmácia, dentro do ônibus ou na escola, vão dar testemunho da fé salvadora. Eu oro por eles. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre vós levante o rosto, vos dê a paz. Não vá embora rápido, porque é uma unção poderosa. Ministério de Louvor, vem aqui para frente, que alguém vai orar pelo Ministério de Louvor. A pessoa que pediu para orar pode vir aqui orar. É uma oração especial, o culto já está encerrado. Não tenha pressa, porque é uma unção muito poderosa aqui. O pastor ainda vai para a porta para te dar um abraço. Tu provês o fogo